Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h46, hoje é quinta-feira, hoje é dia da alimentação saudável, né? Com a nutricionista Karen Kaori Miyamoto. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, obrigada. Karen, vamos falar a respeito da obesidade. As pessoas às vezes, né, não se atêm que estão comendo errado e de repente, quando chega na balança, tá aumentando o peso, né? E aí, tem vários riscos, inclusive, né, para a saúde, né, Karen? Exatamente. A obesidade, apesar dela ter aumentado aí nas últimas décadas significantemente, a gente percebe que a valorização dela está cada vez diminuindo mais ou não está recebendo a valorização que ela precisa diante desses riscos, diante desse aumento, né? Então, o que acontece? A obesidade, a gente tem que partir do princípio que ela é uma doença e ela é uma doença multifatorial. Então, ela acontece, ela se desenvolve e se mantém por diversos fatores. Se a gente fala da obesidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a pessoa não come direito e não faz atividade física. Só que existe uma gama muito além disso tudo, né? Então a gente até diz que hoje em dia o mecanismo de desenvolvimento da obesidade, ela nem é totalmente compreendida ainda. Então as pesquisas estão aumentando, existe esse incentivo ao redor desse tema, diante de toda a preocupação que a gente vem enfrentando aí pra frente, né? Então, por exemplo, outros fatos envolvidos nisso tem a genética, tem o ciclo do sono, que às vezes a gente nem sabe, mas o sono desregulado, até mesmo assim, por exemplo, pessoas que trabalham em turnos noturnos, por exemplo, né? A gente tem uma desregulação dos hormônios relacionados à saciedade, à fome. Então, tudo isso influencia. A microbiota, que é o conjunto de bactérias do nosso intestino, nosso estômago certinho. Então, assim, a gente não pode chegar para uma pessoa e falar assim, olha, não, come melhor. Porque a gente já sabe hoje em dia que existem pacientes com obesidade com uma dieta melhor, uma dieta boa, inclusive. Então, a gente fala o quê? Que apesar desse aumento enorme nos últimos anos, então hoje em dia o que a gente tem de informação é que 65% da população brasileira já tem um sobrepeso, que é o IMC elevado. E dessas pessoas, 30% dos brasileiros já estão com obesidade, né? E eu acho que é isso que eu falo. A gente acaba se acostumando, não é normalizando, mas se acostumando com coisas repetidas. Então a gente vê, assim, as pessoas chegando ali pra gente na UBS, ou no hospital, ou na clínica, um pouco acima do peso, e a gente normaliza que tudo bem. Só que isso traz um agravo à saúde significante, né? Então, em 2021 foi publicado um trabalho onde eles viram que mais de 60 mil mortes prematuras, que são aquelas mortes que a gente poderia adiar, mortes moduláveis, né? Foram causadas em decorrência do sobrepeso em cima das doenças crônicas. Então, é por isso que a gente fala que a obesidade não está recebendo a devida atenção que ela deveria ter. Então, além desse aumento, da mudança de estilo de vida, que às vezes a gente passa com trabalhos muito mais sentados, né? Antes, a gente tinha uma gama de trabalho muito mais física, né? Isso da produção. Isso nos tempos bem anteriores, né? Também essa falta de tempo. Então, hoje em dia, com o mercado de trabalho muito mais saturado, muito mais competitivo, a gente tem essa dificuldade de tirar tempo para praticar atividade física. Mesmo o home office, que ficou popular depois da pandemia, principalmente. Exatamente. Né? São movimentos que aconteceram ao decorrer dos últimos anos que auxiliam ali no desenvolvimento do sobrepeso e obesidade. Então, como diante de cada rotina, a gente pode entrar para melhorar as condições de vida dessa pessoa, para que ela tenha ali uma atenuação, um controle do peso, tudo certinho, né? Quer dizer, então não é uma coisa simples de falar assim, olha, eu me alimento bem, mas eu tô engordando. Uma série de fatores, né? Dorme mal, né? Come na hora errada, claro que não faz o exercício físico, uma série de fatores que contribuem para a obesidade, né? Exatamente. Então a gente fala que esses pacientes, eles acabam sendo muito estigmatizados, né? Eles sofrem muito preconceito por causa disso mesmo. Muitos deles são rotulados como, muitas vezes assim, é falta de vontade dessa pessoa. Mas não, às vezes ela tá numa guerra infinita ali, fazendo mil coisas e realmente não tem um resultado eficiente, porque às vezes o problema dela realmente é mais hormonal. Não é tanto disso da atividade física, de fazer a alimentação. Claro que isso vai ajudar, mas tudo tem um grau de limitação de acordo com a raiz do problema, né? É igual qualquer outra dor. Se a gente tiver com uma dor no dente, por exemplo, e tomar um remédio, vai tirar aquela dor do dente, mas se não tratar a raiz, ela vai voltar. Então, sobrepeso é a mesma coisa, a obesidade é a mesma coisa. A gente pode tratar ali com a alimentação e a atividade física, vai melhorar, mas às vezes se for um fator genético, hormonal, ele vai chegar num limite, onde a pessoa vai continuar fazendo. E desses pacientes, eles trazem uma carga de frustração, muitas vezes.
Porque eles já tentaram várias vezes. Daí inicia e para. E assim como a gente sempre traz aqui na rádio, a gente sempre conversa sobre isso, de não serem coisas extremas, assim, porque senão a pessoa não consegue levar. Claro. Então, uma alimentação, uma dieta que a gente passa super baixa em calorias, onde a pessoa tem falta de energia, não tem prazer na alimentação, é excluída do seu social, ela vai manter isso por um mês, depois ela retorna a engordar. E ela sempre fica com isso de não consigo alcançar o que eu preciso. A tendência de sobrepeso, ela tem a questão genética, mas tem também a questão de convivência, digamos assim. As pessoas da mesma casa acabam se alimentando da mesma forma e acaba sendo uma tendência daqueles indivíduos ali, né? De repente, um indivíduo, quando ele sai daquele ambiente, vai morar sozinho, ou num outro ambiente, ele consegue se alimentar melhor e, de repente, quebrar esse ciclo? Com certeza. Eu acho que aqui em Botucatu, que é uma cidade universitária, a gente tem isso de uma forma muito expressiva. Então, assim, não que os pais ou os familiares responsáveis façam isso por mal. Às vezes é um hábito mesmo que a gente carrega, a disponibilidade que a gente já falou dos produtos e acaba tendo em casa, a gente consome. Só que daí quando a pessoa vem pra cá e ela sabe que ela pode controlar a rotina dela, ela consegue fazer as coisas dela mais certinho e procurar um nutricionista, ela vê que consegue fazer uma alimentação mais bacana e leva isso pra casa. Então, de final de semana ela tá indo embora, uma vez no ano ela tá indo embora, mas lá ela mostra pra casa. E a gente fala assim, em famílias mesmo, independente de serem alunos ou não, um paciente chega procurando a gente pra conversar, melhora a alimentação dele, todo mundo ao redor muda. Porque começa a perceber que faz bem pra ele, quer ajudar essa pessoa, vê que ele tá ali dormindo melhor, trabalhando melhor, tendo mais disposição. A pele melhora. A gente fala, nossa, a gente tá numa ascensão tão grande dos produtos estéticos, mas a gente tem que priorizar a base, né? Que é a alimentação, a hidratação adequada. Então, às vezes a gente passa tanto hidratante, mas nem água a gente tá tomando direito. A gente fala, então vamos contribuir. Hidratar por fora sem hidratar por dentro. Exatamente, a gente tem que potencializar esse investimento que os pacientes estão fazendo realmente, né? Então tem toda uma carga. Hoje em dia a gente conversa muito sobre a conscientização da população, a conscientização dos profissionais da saúde. Porque não é porque existem mais especialidades. Hoje em dia, por exemplo, o nutricionista é focado ali na saúde mental. Essa pessoa também precisa entender o que é obesidade. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos de outras especialidades, eles precisam saber a base. Uma alimentação básica, como que isso acontece. Não invadir a limitação de outra profissão, mas entender a base e a contribuição dele diante disso, né? Porque senão chega sempre assim, num agravamento da obesidade lá no hospital. Que é uma atenção terciária que a gente fala, né? Uma especialidade. Então a gente tem que partir da base, então nas escolas eles estão conversando sobre a alimentação. Os pais estão sabendo orientar os filhos. Quando chega ali um paciente na UBS por uma gripe, por uma febre, por mais que seja tratado isso, ele sabe que ele pode conversar sobre o sobrepeso e obesidade dele? O que tem no território dele? Às vezes a gente tem grupos de atividade física semanais. No Jardim Paraíso a gente tem, em alguns outros bairros também temos. Existem academias, essas academias de rua mesmo, os campos disponíveis para as crianças praticarem atividade física. Então é uma coisa enorme, assim como você trouxe do ambiente da família, a gente fala que existem ambientes obesogênicos. São aqueles que contribuem para o desenvolvimento da obesidade, né? Entendi. E então, assim, é tudo muito conversável, tudo muito modulável, porque não basta, a gente fala disso, né? As pessoas às vezes falam assim, vamos tributar então esses produtos industrializados que são adicionados de açúcar, de gordura, de aditivos que contribuem para esse aumento. Mas a gente vem num paralelo aí sempre reacender a cabeça das pessoas que o quê? Às vezes, uma família que mora numa cidade mais afastada, numa localização mais afastada, e às vezes o único acesso que ele tem é de um salgadinho, que onde a família consegue comer mais, onde ela consegue dispor mais desses alimentos e também não estraga, eu não posso chegar e colocar imposto sobre isso e simplesmente tirar isso da mesa dele. Então, junto disso, paralelamente à tributação dos alimentos industrializados… Tem que oferecer opções, né? Exatamente. A gente tem que dar subsídios, então, para a plantação, para a disponibilidade de alimentos saudáveis, in natura, né? Das verduras, das frutas. São mais cestas básicas que a gente realmente está precisando distribuir para a população, cesta de hortifruti. Qual está sendo esse acesso? Não tem como tirar sem colocar, né? Cara, e a gente, quer dizer, muita gente assistiu aqueles filmes americanos, principalmente, a pessoa terminou um relacionamento, teve algum impacto, perdeu o emprego e ela entra, fica de baixo astral, talvez entre em depressão
E é muito comum nos filmes a gente ter visto a pessoa pega um pote de sorvete na frente da televisão, Eu ia falar disso. né? E come com a colher de sopa o pote de sorvete inteiro, né? Isso contribui. E tem muita gente que entra em depressão ou que tem alguma desilusão, não só amorosa, perdeu o emprego, como já citei, e acaba comendo demais, né? Sim, exatamente. Como a gente sempre traz isso da relação do emocional, do sentimental, psicológico com o alimento, né? Então, a gente tem ali limites. Por exemplo, assim, isso foi pontual. Aconteceu por uma semana e a pessoa retornou para a rotina dela. Tranquilo. Agora, se a pessoa tornou isso um hábito, né? Ela perdeu o controle do que ela fez uma vez com controle. Daí a gente tem que vir com uma equipe de saúde mesmo. Com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista para falar, olha, vamos retomar. Vamos esclarecer, pontuar o que está acontecendo realmente. Entendi. Porque existe essa compensação relacionada ao que nos dá prazer. E o alimento dá prazer pra gente, né? Assim como, por exemplo, a atividade física. A gente já tem doenças relacionadas à saúde mental do exagero da prática de exercício físico, que vai causar prejuízo também pro nosso organismo. Então não é porque a gente fala, nossa, essa pessoa é um atleta, essa pessoa sempre vai pra academia, corre. Não é por isso que a saúde dela tá extremamente melhor, né? Qual é o limite dessa situação para que essa pessoa tenha o benefício e não o prejuízo causado pelo excesso, realmente. Entendi. Então a gente sempre conversa. Na rotina do atendimento, sempre fala, e aí, como que foi esse último período? Aconteceram coisas relacionadas? Porque se a gente não tem realmente as informações que aquele paciente quer falar, às vezes ele pensa, por exemplo, terminei um relacionamento. Ai, que vergonha de falar, ou essa pessoa não tem nada a ver, esse profissional de saúde não tem nada a ver. Mas refletiu totalmente em todas as suas escolhas do último mês. O gatilho foi aquele. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando a gente tem alinhado isso, a gente trabalha com a população, a gente trabalha com o público. E nós somos pessoas também, né? A gente está sempre sujeito a algo assim. Então, é isso. É alinhar com o paciente, ver a rotina dele, ver esses ambientes obesogênicos. Hoje em dia, a gente tem aqui no Brasil isso do marketing, né? Na TV para alimentos industrializados infantis. Então, antes a gente tinha muito mais comercial. Entre os desenhos, no computador mesmo, hoje em dia já é proibido, né? Então a gente está caminhando para o incentivo. A gente fez uma pesquisa também que mostrava onde ficavam os alimentos doces, balas, esses que são adicionados de gordura, açúcar e sódio. E muitas vezes é perto do caixa, na altura das crianças. Mas é mesmo, né? Exatamente. Isso muda totalmente, porque você tá ali esperando. Daí às vezes a criança já tá entediada porque ela tem aquele momento. Daí olha os doces. Sempre tem um pai, leva. Às vezes a gente cede pelo cansaço. Nunca é isso assim que a gente culpa, né, o pai. Porque também o pai trabalhou o dia inteiro, pegou as crianças, sabe que vai ter uma outra jornada ali chegando em casa. Às vezes a pessoa cede, igual isso de dar comida na frente da TV. A gente desincentiva, mas qual que é a manobra pra gente atenuar isso? Porque às vezes o pai precisa arrumar a casa, os pais precisam organizar a vida deles, né? Então a gente entende a realidade, o que a gente pode fazer, guiando para essa melhora sempre. Entendi. Passou rápido. Karen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo assuntos interessantes que eu tenho certeza. E o pessoal comenta, depois que termina o primeiro jornal, o pessoal fala, nossa, que coisa interessante, eu não sabia daquele alimento, eu não sabia da postura que eu estava tendo. Isso é muito legal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço. Também queria deixar um recadinho bem curto pro meu pai e pro meu avô nesse dia tão especial, que são pessoas que eu amo muito, possibilitaram que todos os meus sonhos se realizassem realmente. Eu sou muito grata por eles sempre se fazerem presente, né, na minha vida. Então eu queria mandar um beijo pro meu avô, pro meu pai, que eu amo muito eles, e pro senhor também. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado, Karen. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.